Afinal, um anime com um ritmo maçante não pode ser bom? Fala povo, beleza? Eu sou Israel Guedes, sou membro do grupo Genkidama, do portal Genkidama. Meus vídeos vão estar sendo publicados lá a partir de agora. Sou professor de mangá na escola de mangá Japan Sunset e sou autor de mangá também. E bom, para falar do assunto de hoje, vamos usar como exemplo o anime Kyoukou Suiri ou Inspector, que é da temporada do começo desse ano, de 2020. Ele é baseado numa série de light novels que foi começando a ser publicada em 2011. Ele tem uma adaptação em mangá que é de 2015 e agora, né, tem um anime que é de 2020. E bom, do que se trata esse mangá? É sobre uma criança que foi raptada por seres sobrenaturais e esses seres sobrenaturais queriam que ela fosse meio que uma deusa da sabedoria deles, ajudasse a resolver conflitos, ajudasse a apaziguar as coisas entre eles, porque eles não estavam conseguindo resolver. Só que para isso ela tinha que sacrificar um dos olhos dela, o olho direito, e a perna esquerda dela, se eu não me engano. Ela aceitou, basicamente, porque ela achou que valia a pena fazer esse sacrifício. E só dando uma pausa aqui para falar algo interessante, esse tipo de situação onde uma pessoa é sequestrada, raptada por seres sobrenaturais tem até um nome no Japão. Lá no Japão antigo, eles chamavam isso de kamikakushi, que eram casos de desaparecimento e mortes misteriosas, e diziam que era meio que um deus que provavelmente levou a pessoa para fazer alguma coisa, por algum motivo. E esse anime é cheio disso, dessas referências à cultura japonesa. Essa menina se chamava Kotoko Iwanaga, ela aceita esse papel e então começa a agir como uma mediadora entre os problemas dos seres sobrenaturais. Quando o anime começa, ela tem 17 anos e ela começa a interagir ativamente com um rapaz chamado Kurosawa Kurogawa. E no começo parece que ele é um cara qualquer, só que com o tempo a gente vai descobrindo que ele também tem um pezinho ali no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. Esse anime, ele é honesto. Logo de cara, nos primeiros episódios, ele deixa muito claro que ele vai se tratar de muito diálogo, sabe? Ele se baseia em argumentos, em falas dos personagens, conversa entre os personagens, e sempre tentando validar os posicionamentos deles para tentar resolver a situação. É muito interessante esse anime, porque isso fez as pessoas acharem ele chato. Eu conversei com gente que assistiu, vi as opiniões de pessoas do mundo otaku. Muita gente começou cheio de expectativas com o anime, mas acabou largando porque ele tava com um ritmo muito lento, um ritmo muito maçante, como eu falei no início. E bom, eu gostei muito dele, e principalmente por conta dessa característica dele. Eu não acho muito justo cobrar que o anime ele seja empolgante, ele seja um anime que, apesar de ser baseado numa light novel, as falas podiam ser super resumidas e só colocar a parte mais importante ali. Eu sei, isso poderia ser feito. E aí, a partir daquilo, poderia fazer uma direção mais ágil, poderia fazer um negócio mais empolgante. Só que, gente, escolhas, né? Não exatamente que essa seria a melhor escolha. Muitas pessoas com que eu falei compararam com Death Note, por exemplo. Porque Death Note tem muito papo, só que ele faz, né, aquela coisa de eu vou pegar uma batata e comê-la, sabem? Da forma mais exagerada possível, pra praticamente virar uma história shonen de porrada. Aliás, a gente tá cheio de obras que usam muitos diálogos, principalmente não só animes, mas filmes, livros, séries sobre mistério, investigação, esse tipo de coisa. Que, aliás, não é o foco de Inspector. Algumas coisas envolvem investigação, algumas coisas envolvem dedução, mas não é o foco. O foco são os argumentos, são justamente as palavras. Então, eu achei uma sábia decisão focarem demais isso. Quase parece que a gente está assistindo a um livro, de tanta fala que tem. A direção até se esforça para fazer umas coisas um pouco mais estilizadas, mais interessantes, para não ficar só
eles parados olhando um pro outro conversando. Mas foi muito acertado eles darem esse foco à parte parada, maçante, né, que são os diálogos em excesso, porque os argumentos são foco. Muitas vezes, os episódios se tratam de sustentar seus argumentos, mesmo se eles forem mentira. Basicamente, você ficar tentando arranjar cada vez mais bases assim que podem enganar até a outra pessoa e aí conseguir meio que resolver a situação, mesmo se for baseado em mentira. É um negócio muito interessante, porque inclusive ele aborda sobre essa situação de como as pessoas elas dão muita importância para algo que pareça uma verdade assim agradável de ouvir, em vez de ser uma verdade de fato. Principalmente na reta final do anime, quando tem uma disputa muito interessante de convencer outras pessoas, uma multidão, né, uma cidade inteira, basicamente, com argumentações, sejam elas falsas ou não. Isso é o que não se vê muito por aí. Isso é esse foco exacerbado em argumentação em palavras que não seja meio que para descobrir um assassinato ou meio que para, né, resolver alguma coisa. Por isso que eu acho muito acertado focarem tanto nesse quesito, nas palavras em si. E como eu falei, o anime ele não engana ninguém. Ele mostra isso desde o começo. Inclusive, o primeiro episódio dele é algo que eu gosto muito. Porque é um primeiro episódio diferente. Ele não simplesmente apresenta os personagens se conhecendo e de uma forma clara, assim, linear, o que acontece, né? Com a protagonista, como ela conhece o Kuro Sakuragawa e o plot, como é que vai se desenvolver. O primeiro episódio já deixa claro que é um jogo de dedução e argumentação. Porque você conhece os personagens enquanto eles estão se conhecendo, entre aspas, porque depois você descobre que um dos personagens já conhecia o outro, e aí ele já tinha planejado uma certa coisa. Então, é isso que eu achei interessante. É apresentado o contexto, os personagens de uma forma que não é tão comum. Muitas vezes, só o modo de contar a história de uma forma diferente pode fazer uma ideia que é tosca virar algo super interessante. O modo de contar influencia muito. Então, pra mim, isso tudo deixa a obra com uma característica bem marcante. E por mais que você não goste, você vai ficar com ela na cabeça por conta dessa característica. Você vai dizer, Inspector, aquela obra que é cheia de diálogo e é chata. Então, isso vai ficar na sua cabeça. E meio que, se isso marca, já é uma vitória pro anime. Porque, por exemplo, não sei se vocês já assistiram aquela série Friends, né? Os nomes dos episódios são aquele tipo de frase que a gente usa para se referir a alguma coisa que a gente não lembra exatamente. A gente pega a característica mais marcante, tipo, aquele que o Ross fez tal coisa, aquele que o Chandler... É sempre usado esse tipo de frase justamente porque é um jeito marcante da gente se referir a uma certa obra, porque a gente fala aquilo que chamou mais atenção na gente, aquilo que ficou marcado. Então, por isso que, pro bem e pro mal, eu acho que é uma vitória da obra ela ser marcada por conta disso. E você pode não gostar e você tá no seu direito, porque não é uma obra para todos os públicos. Eu fiz um vídeo falando sobre público-alvo, que vai estar linkado aqui embaixo, e nele eu falo que não tem como você atingir todo mundo. É melhor você focar no público assim que tem mais chance de curtir aquilo que você quer vender, aquilo que você quer divulgar, sabe? Então, eu acho que o diretor ele percebeu o que ele tinha em mãos e como ele poderia ressaltar aquilo ali de uma forma prática, né? Não só falando, as palavras são muito importantes. Ele fez isso na prática, ele fez a gente sentir que as palavras são tão importantes que elas são um foco o tempo inteiro, os argumentos, o tempo inteiro. Então, isso é algo que eu achei muito corajoso e diferente. E por isso que eu acho totalmente válido isso. E o anime, ele até fica assim, com uma característica assim de um ritmo maçante na maior parte do tempo. Eu mesmo achei chato algumas partes, mas eu achei interessante tudo isso. Porque eu tava achando chato, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de assistir. Porque eu queria ver até onde aquilo ia chegar, como eles iam resolver as situações que eles propunham e como eles iam continuar usando o diálogo para isso, as palavras para isso. E então, o que eu queria propor com esse vídeo é justamente isso, uma reflexão de
um ritmo lento, um ritmo maçante. Ele necessariamente é ruim, porque para esse anime ele teve função. Ele teve um porquê. Eu acho que é muito válido a pessoa ela tentar enxergar que animes, mangás e obras em si, elas não são só entretenimento. Elas têm funções diferentes. Eu sei que é muito mais fácil a gente pensar, eu julgo que eu gostei de uma obra se ela me empolgou, se ela me deixou assim muito entretido. Pode ser que nem sempre seja a proposta da obra, pode ser que ela tenha uma função diferente, para um público diferente, e eu quero estimular esse tipo de pensamento, sabe? Esse tipo de discussão, de debate. Que a obra pode ser sim não feita para você, mas não quer dizer que não exatamente ela seja ruim. Eu falei isso novamente no meu vídeo de público-alvo. E por isso é tão importante uma obra que tenta ousar ser diferente, que vai além só do entretenimento comum, né, mainstream. Ela avisa isso desde o começo, ela deixa claro desde o começo, que foi o que Inspectre fez. Porque ela já deixou claro, ó, se você gosta disso, então o anime ele vai ser cheio disso e você vai adorar. Agora, se você não curtir isso aqui, você já tá avisado, pelo menos. Nós não vamos te enganar. E é isso, eu acho que as pessoas deveriam dar uma chance pra Inspector, porque ele é bem interessante. Eu gosto muito da personagem principal, ela é muito carismática. Ela vai muito atrás do que ela quer, ela tem uma personalidade muito forte. Eu não gosto tanto assim do Kuro Sakuragawa, eu acho ele meio... blé demais. A personalidade dele não é tão forte, tão interessante, mas tem um motivo na história, novamente com muito diálogo. Há uma terceira personagem nesse núcleo de protagonistas, que eu não citei ainda, que é a Saki Yumihara. Ela é ex do Sakuragawa. E olha, é uma personagem que tinha muito potencial, mas ela é a vítima barra causadora, junto com a Kotoko, da pior coisa desse anime, na minha opinião. Lembra que eu falei que eu gostava do jeito da protagonista, da Kotoko, de ela ser bem extrovertida e correr atrás do que quer? Então, uma dessas coisas envolve justamente o Kuro Sakuragawa, porque ela tem uma fixação por ele e aparentemente ela se apaixonou à primeira vista, e ela faz de tudo pra não só ficar com ele, mas também manter possíveis pessoas que possam atrapalhar o relacionamento deles longe. Só que, tipo, ela eleva isso ao extremo. Tipo, a piada faz todo sentido com a personagem, porque ela é uma personagem que teve que amadurecer muito cedo, muito rápido, então, ao mesmo tempo que ela é madura em certas partes, tem outras partes da personalidade dela que são bem imaturas. Porém, essa bendita, maldita piada, ela se repete quase todo episódio, o anime inteiro, porque, por algum motivo, o autor quis fazer todas as personagens femininas relevantes dessa história quererem o protagonista. E mesmo que não combine com a personalidade delas. Por exemplo, a ex-namorada dele, que é uma policial, ela é mais madura, mostrada como aquela que puxa a orelha dele quando ele causa algum problema a outras pessoas, logo desde o começo. E então, ainda assim, ela fica entrando na onda da Kotoko por causa dessa piadinha. E, no geral, a policial acaba muito servindo como apenas uma ferramenta de roteiro, porque ela só ajuda eles a terem, sabe, informações da polícia e outras coisas que só podem ser conseguidas por policiais. E pra essa piada, ela como personagem em si, a personalidade dela, não importa. E é triste ver isso, é muito zoado. Bom, mas voltando a falar de coisa boa, lembram que lá no começo eu falei que esse anime tem muitos elementos relacionados à cultura japonesa? Então, isso aí é outro detalhe que pode servir assim de incentivo para as pessoas assistirem. Por exemplo, tem um aspecto de, na cultura japonesa, eles acreditarem muito que algo que você investiu muita energia naquilo, né? Que passou muito tempo com um certo dono, ou que carrega algum significado muito forte, ele vai acabar
criando meio que um espírito ali. E isso é muito usado na segunda fase do anime e de forma muito criativa, colocando tecnologia no... Enfim, não quero dar muitos spoilers. E é isso, tô finalizando aqui. Se for possível, dê uma olhada no meu mangá de Hunters, o link vai estar aqui embaixo. E grande parte das coisas que eu falei aqui a respeito de cultura japonesa foram informações cedidas pela minha amiga Lívia Sugihara, que é artista também, e eu vou deixar aqui linkado as redes sociais dela, porque eu acho que vocês deveriam dar uma olhada e eu agradeço muito a ajuda dela nesse vídeo. Ela que me recomendou em Spectre, aliás, para começo de conversa. Continue acompanhando o Portal Genkidama, que tem muita coisa da hora. E, se possível, compartilhem, curtam, sigam este canal, que vai me ajudar muito para continuar trazendo coisas para vocês. E é isso, até o próximo episódio. Falou!